Bem, então aqui há uma imagem que ilustra o que a gente falou agora há pouco, né, em relação à altitude e à pressão. Então, quanto maior a altitude, né, tem aqui uma ilustração se fazendo referência a uma altitude de 3.000 metros, né, quanto maior a altitude, menor será a pressão. Né? Zonas aqui de média pressão, e aqui, ó, 0 metros, né, isso em relação ao nível do mar, o zero, zonas de alta pressão. Então, quanto menor a altitude, maior será a pressão. Quanto maior a altitude, menor será a pressão. É uma coisa bem básica, né? Isso aí vocês gravam rapidinho. Então, a variação, né, ainda dentro dessa ideia de variação da pressão com a altitude, né, para também ficar mais fácil de entender, mais da metade das moléculas, né, de circulação atmosférica se encontra aí numa zona de 5,5 quilômetros, né, isso pensando na atmosfera da aula passada como aquele edifício, né, onde cada andar é uma camada da atmosfera. Então, aqui na troposfera, que é a camada mais baixa, onde nós respiramos, a pressão atmosférica ela diminui aproximadamente 50%, dentro dessa faixa aí de 5,5 quilômetros do chão, né, até o céu, como a gente costuma dizer no popular. Então, acima disso, né, a pressão atmosférica ela já começa a diminuir, porque está aumentando a altitude. Quando eu aumento a altitude, a pressão atmosférica decresce, diminui, tá? E se apresenta em taxas bem menores. Então, como se mede a pressão? O primeiro instrumento que até hoje, né, serve como metodologia para a medição da pressão atmosférica é o barômetro. O barômetro é o instrumento utilizado para medir pressão. Então, ele foi criado pelo italiano Torricelli, né, em 1643, e ele criou, né, um aparelho onde ele colocava o mercúrio, tá, uma coluna de mercúrio, e conforme, né, a dilatação do mercúrio dentro dessa coluna, ele media a pressão atmosférica, né, em bares. Bar, né, um bar quer dizer que é igual a 1.000 milibares, 1.000 milibares aqui é uma unidade de medida também do barômetro, tá? E outra unidade de medida muito comum, né, para se medir a pressão atmosférica é o ATM. O ATM é a medida mais comum que se aprende na escola, lá no ensino médio, ensino fundamental, pressão medida em ATMs. Né? Então, o que é um ATM? Um ATM equivale a 1.013 milibares, né? Já que 1 milibar, a gente viu lá atrás, é igual a 1 hectopascal, então equivale a 1.013 hectopascal, que equivale a 760 miligramas de mercúrio, mercúrio como a substância utilizada nos barômetros, e essa medida aqui equivale a 1 ATM, que é a medida convencional para pressão atmosférica. Aqui uma ilustração, né, do barômetro de Torricelli, aqui uma imagem dele para vocês gravarem aí na memória.